101.8. É. É número 1 Rádio Clube. Olá, viva! Bem-vindos ao Clube Macadâmia, aqui na Rádio Clube de Passos de Ferreira, em 101.8 e também radiopassos.pt. Todas as semanas falamos de saúde e, claro, com o Macadâmia, que é um espaço pensado para os amantes de uma vida saudável. É supermercado, é bar, tem consultas e sessões. Fica na rua Dr. Queiroz Ribeiro, 137, aqui na cidade de Passos de Ferreira. É também uma loja de comida saudável, é medicina, é saúde e muito mais. Hoje tenho comigo o Dr. Hugo Barbosa. Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Vamos falar de algo que grande parte das pessoas desconhecem um pouco. E é por isso mesmo que aqui está para nos explicar o que é a medicina integrativa. Afinal, o que é? Antes de mais, bom dia. Então, Bom dia. a medicina integrativa é uma formação onde inclui todas as vertentes das terapêuticas não convencionais e aquilo que nós fazemos é, dentro das valências das terapêuticas não convencionais, ajustar mediante a situação clínica do paciente que nos chega. Nomeadamente, podemos fazer terapêuticas com a naturopatia, com a homeopatia, com a acupuntura, ou seja, é um conjunto de todas as terapêuticas não convencionais que depois nós utilizamos os recursos e os métodos mediante a situação clínica, mas temos este leque para poder atuar. Explique-me mais ao pormenor como é que tudo funciona. Em que casos é que as pessoas podem procurar este tipo de medicina? Qualquer tipo de doença? Sim, qualquer tipo de doença nós conseguimos dar sempre o suporte e o apoio em qualquer patologia. Nomeadamente, a pessoa chega até nós tentamos perceber o que é que se passa com ela, fazemos uma anamnese, que é, digamos, um pré-diagnóstico para tentar perceber e despistar qual é as causas e a origem da situação clínica, de que a pessoa nos chega até nós, e depois, mediante isso, vemos qual é a abordagem que melhor se enquadra, por exemplo, na situação. Imaginemos uma pessoa que chega com um processo inflamatório ou com dores, nós podemos perceber que, neste caso, pode utilizar a acupuntura como analgesia da dor. E então, utilizamos pontos estratégicos da acupuntura, onde vão produzir, de uma forma mais natural e saudável, o processo de desinflamação do corpo, num estado inflamatório com que a pessoa se encontra. Podemos também utilizar o recurso à homeopatia com a mesoterapia, onde consiste na aplicação de pequenos medicamentos homeopáticos, localizado, por exemplo, no sítio onde está inflamado e ajuda também no processo de desinflamação. Fazemos um anti-inflamatório. Todos estes tipos de recursos, dentro da medicina integrativa, nós ajustamos sempre mediante a situação em que melhor se enquadra. Por exemplo, chega uma pessoa até nós com uma doença autoimune, nomeadamente a psoríase, que trabalhamos muito. Então aqui utiliza-se, por exemplo, métodos de naturopatia e métodos ortomoleculares, onde consiste ajustar toda a terapêutica alimentar, ou seja, a dieta como base, uma dieta mais anti-inflamatória, ou seja, com alimentos que ajudem a que o corpo se autodesinflame e se nutra, e depois utiliza-se cápsulas que podem ser manipuladas ou não, ou pode ser suplementos alimentares, que ajude o corpo a produzir a sua autocura, ou seja, aumentamos, por exemplo, a imunidade, reduzimos o processo inflamatório. Neste caso, podemos utilizar, por exemplo, os fosfolípidos caviar, que são uns excelentes anti-inflamatórios, o ômega 3. Isto tudo é ajustado e é personalizado mediante a situação clínica e mediante o estado clínico do paciente. Deixe-me melhor entender. Nós aqui abordamos alguns géneros de tratamento. Falou, por exemplo, em acupuntura e também, eventualmente, outros tipos de tratamento. Há limites para este tipo de tratamentos ou abrange um pouco de tudo? Sim, pode abranger um pouco de tudo. Nós aqui tentamos escolher qual é o que melhor se adequa àquela situação. Podemos utilizar vários métodos em conjunto e em simultâneo, ou então podemos fazer tratamentos mais isolados, dependendo do quadro em si, e depois também
mediante a resposta terapêutica que vamos tendo, vamos ajustando. Ou, por exemplo, vem uma pessoa que nos chega até nós e que já vem com uma ideia pré-definida que pretende fazer, por exemplo, acupuntura ou experimentar os métodos homeopáticos. Nós podemos aconselhar se esse é o melhor tratamento ou não, ou a melhor terapêutica, mas podemos conciliar entre todos e as várias valências, sim. Mas, por exemplo, se perceberem que de facto não é aquilo que a pessoa pode indicar e pode dizer, por exemplo, que é fazer Sim, acupuntura, sim. vocês dão a volta à pessoa e encaminham para outro tipo de tratamento, porque percebem que de facto não é esse o que é o mais certo. Exatamente. Sim, exatamente. Nós tentamos perceber, primeiro, qual é a expectativa da pessoa em relação a esse tratamento, ou o que é que ela espera dele. E depois tentamos perceber se realmente esse tratamento é o mais indicado ou não, e se não for, indicamos que esse não é o mais indicado. Mas também há situações de outro tipo de patologias onde o tratamento base farmacológico-químico é indispensável e a pessoa tem que o manter e não o pode suspender, não é? Aqui neste caso nós fazemos um suporte, não digo alternativo, porque alternativo pode induzir a que a pessoa suspenda todo o tratamento médico de base, mas sim um complemento. Há também esse tipo de situações, nomeadamente, por exemplo, a parte oncológica. É imprescindível que a pessoa mantenha o tratamento farmacológico químico, nomeadamente a radioterapia, a quimioterapia ou outro tipo de terapêuticas, e pode fazer um tratamento complementar onde lhe dê mais suporte imunológico, aumentar a imunidade, aumentar as defesas, diminuir as carências nutricionais que são inerentes à quimio e à radioterapia, o processo de muitas vezes de desnutrição, e nós aí conseguimos conciliar e conseguir ajudar nesse sentido, mas toda a base química e farmacológica é importante que a pessoa mantenha. Nós isso depois personalizamos mediante sempre o paciente que recebemos. Muitas vezes realçamos a medicina integrativa de forma errada, como sendo uma terapia alternativa. É complementar, correto? Exatamente. Devemos, nunca Sim. podemos esquecer a medicina principal, só depois é que nos auxiliamos nesta. Exatamente, sim. A medicina principal é uma base, não é? E depois toda a parte da medicina integrativa, a naturopatia, a homeopatia, a acupuntura, todas as valências devem ser sempre feitas como recurso a complemento e nunca de forma isolada, ou que as pessoas tenham uma ideia errada que têm que deixar de ir ao médico ou suspender todos os tratamentos, porque muitas das vezes, por exemplo, situações de casos depressivos, onde as pessoas estão poliindicadas com antidepressivos, tranquilizantes, e depois vêm com a ideia de que querem começar a fazer algo mais natural, algo mais saudável e que, por um motivo ou por outro, querem suspender a medicação habitual. Isso é impossível porque terá de haver um desmame, terá que ser o médico orientador a fazê-lo, não é? E se entende que deverá fazer ou não, que no meu entender nunca deve suspender para fazer algo alternativo, porque depois o síndrome da abstinência vai se refletir muito e a pessoa pode ficar com alterações bastante graves. Por isso, nós devemos sempre complementar. A pessoa mantém a medicação de base e depois nós complementamos com a acupuntura para reduzir os níveis de ansiedade, para reduzir, por exemplo, as crises de pânico quando elas surgem, para diminuir os estados de tristeza, de choro, e depois pode utilizar princípios ativos de fitoterapia para aumentar, por exemplo, o humor, dar mais ânimo, diminuir as crises de choro, a tristeza, o isolamento. Nós conseguimos ter extratos de plantas adaptogénicos que ajudam a reduzir as incidências da crise depressiva ou da ansiedade. Mas se a pessoa, por um motivo ou por outro, suspender a farmacologia, vai ter um síndrome de abstinência e vai acabar depois por ficar pior e não vai ter resultado nem numa terapêutica, nem na outra, ou seja, nem na química, nem natural, e acaba por ficar pior, não é? Porque pode trazer desequilíbrios mesmo graves. E na sua experiência, já aconteceu abandonarem a medicina principal e usarem só este tipo de medicina, neste caso integrativa, e com bons resultados, ou isso nunca aconteceu? Sim, já aconteceu, nomeadamente em casos, por exemplo, de psoríase.
não por minha orientação de que teriam que deixar ou que era aconselhado deixar, mas sim por livre vontade do paciente em o fazê-lo. Nos casos da psoríase, nós utilizamos muito a parte da homeopatia e utilizamos muito a parte da fitoterapia, tanto em cápsulas como em loções ou cremes, e nós aqui aumentamos o sistema imunitário a fim de promover uma autocura. Pronto, e a fazer um processo de anti-inflamatório. A homeopatia aquilo que faz é nós escolhemos várias cepas homeopáticas e depois fazemos umas gotas, que aquilo é como se tratasse de uma vacina. Quando o corpo recebe aquele medicamento homeopático, ele reconhece e promove uma autocura. Muitas vezes até existe um exacerbar da situação psoriática, as lesões até aumentam e depois começam a regredir. E nesses casos funciona muito bem, porque aquilo que acontece na psoríase, sendo uma doença autoimune, em termos de farmacologia, é muito na base da cortisona, para inibir o sistema imunitário e fazer com que a doença não vá avançando. Pronto. E nós aquilo que fazemos é tentar corrigir o sistema imunitário a fim de que ele se autocorrija e não se autoagrida. E utilizamos também, por exemplo, fatores de crescimento, fatores de transferência e depois a fitoterapia em questão para fazer as cicatrizações da pele e temos tido bons resultados nesse sentido. Já agora, ainda não falamos um pouco sobre o Dr. Hugo Barbosa, que está sempre aqui no Clube Macadâmia, sempre. Tem um dia marcado. Já agora, qual é o dia em que está aqui no Clube Macadâmia, ou neste caso no Macadâmia? Normalmente é à quinta-feira. À quinta-feira pode encontrar o Dr. Hugo Barbosa. Doutor, ao longo desta experiência, já agora é aqui de Paços de Ferreira? Na Fiel. De Penafiel. Qual tem sido a sua experiência aqui no Macadâmia? A experiência tem sido muito gratificante e depois a vantagem no Clube Macadâmia é que temos uma equipa multidisciplinar, nomeadamente aliado à nutrição, à psicologia, à hipnose, à medicina chinesa, e isto tudo dá uma grande variedade de tratamentos que podem ser conjugados. Por exemplo, nos casos da psoríase, mais uma vez, o aliado à parte da psicologia, à parte da hipnose, acaba muito por ajudar a que o processo de recuperação ou de diminuição das lesões seja muito melhor, porque a ansiedade e a parte psicológica acaba muito por afetar, e pessoas ansiosas, pessoas mais deprimidas acabam por ter surtos psoriáticos muito mais acentuados. E aqui numa academia consegue-se aliar sempre a nutrição, consegue-se aliar a parte da psicologia, consegue-se aliar a alimentação saudável, e isso tudo parece que não, mas faz diferença, porque a parte alimentar, a parte psicológica é a base para qualquer tipo de tratamento ou qualquer tipo de recuperação nas patologias. Anteriormente não se considerava a parte psicológica fundamental, mas neste momento percebe-se que a parte psicológica é fundamental para qualquer recuperação patológica. Ao longo deste período, tanto aqui no Macadâmia como também nos outros locais onde trabalha, quais têm sido os casos em que as pessoas mais o procuram? Tratamento de costas, psicológicos? Normalmente, os casos em que sou mais procurado é a situação das doenças autoimunes na recuperação, como por exemplo a psoríase, lúpus, artrite reumatoide, na diminuição dos processos inflamatórios, mas também na parte dos tratamentos estéticos, por exemplo, as quedas de cabelo, a alopécia, aí temos também tratamentos específicos para isso, e depois o apoio na parte da ansiedade e depressão, que aqui neste caso utiliza-se muito a acupuntura, e depois a parte da homeopatia e da fitoterapia no recurso à diminuição das crises, e os resultados têm sido bons. Para quem nos está a ouvir, a medicina integrativa parece a medicina que trata de tudo, não é? O que é Ajuda, sim. ajuda a tratar um pouco tudo, o que é fantástico, abranger muitos casos e muitas doenças. Bem, estamos no final deste primeiro bloco do Clube Macadâmia. Recordo que o Clube Macadâmia está sempre consigo às terças, quintas e sábados ao meio-dia, e depois mais tarde em vídeo nas redes sociais da Rádio Clube e também do Macadâmia. Vamos voltar com um novo programa, são sempre dois, a debater um tema todas as semanas.
Muito obrigado, Dr. Hugo Barbosa, Obrigado. e até à próxima. Até à próxima. Obrigado pelo convite. Bom dia. Muito obrigado. Já sabe que pode encontrar o Clube Macadâmia, neste caso o Macadâmia, bem perto de si, aqui na rua Dr. Queiroz Ribeiro, 137, na cidade de Paços de Ferreira. Voltamos num próximo programa.